Muito bem, gente. Então, como promessa é dívida e antes tarde do que nunca, eu vou gravar rapidinho aqui um vídeo para vocês sobre algumas dicas de redação da FUVEST, né? Eu sei que amanhã já está aí, vocês já estão todos meio, né, ansiosos, mas fiquem tranquilos. É um vídeo curtinho, rapidinho, e vocês vão ficar mais tranquilos quando tiverem essas dicas em mãos, tá bom? Então, sigam comigo e vamos ver como é que é esse segredo da redação da FUVEST. São coisas que vocês já sabem, tenham certeza disso, né? Então, a redação da FUVEST 2021, dicas preciosas para você mandar bem. Então, vamos lá, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, esclarecer algumas coisas, mas a estrutura da dissertação, vocês já sabem, são só alguns detalhes que vão diferenciar aí a FUVEST do Enem, porque o Enem é aquela estrutura quadradinha, né, que a gente já sabe exatamente onde colocar cada coisa, e a FUVEST, graças a Deus, ela é um pouco mais ousada, ela deixa você sair um pouco do quadrado. Pronomútil. Então, vamos lá. Né? Estamos juntos aqui. E aí, nós temos esse quadro comparativo aqui, que é bastante interessante. Vamos ver aqui, né? Ó, deixa eu diminuir a minha imagem aqui, porque ela tá pegando o espaço aqui precioso. Então, nós temos uma tabela comparativa do Enem e da FUVEST. Ambas têm o texto dissertativo argumentativo, né, que é aquele que você precisa apresentar o tema e defender um ponto de vista. A língua portuguesa deve ser na norma culta padrão. Aí começa uma diferença. Então, lá no Enem, para o seu texto ser corrigido, tem que ter a partir de 8 linhas e vai até 30. Na FUVEST, o mínimo são 20 linhas e o máximo 30. Então, não dá para fazer um textinho de 8 linhas, né? Mas a gente já sabe também que um texto de 8 linhas não é um texto digno de um aluno Santa Maria e de um aluno que quer se dar bem na FUVEST. Então, no mínimo 20 linhas e no máximo 30. O máximo aí para vocês não é um problema. Em relação ao título, no Enem, o título só conta como linha escrita, entretanto, na FUVEST, precisa de título sim. Pelo menos até agora, precisou. Né? Proposta de intervenção no Enem é uma competência 5, e na FUVEST é desnecessária. E aí eu vou mostrar para vocês, então, como fazer esse parágrafo de conclusão. O tipo de proposta temática. Então, com quais assuntos eles vão tratar? De quais assuntos eles vão tratar? O Enem, geralmente, né, está relacionado às questões sociais brasileiras, questões dos direitos humanos e tal. Na FUVEST, é o que a gente fica com mais medo, mas ela é mais reflexiva, é mais filosófica, menos óbvia, e geralmente está relacionada à sociedade, ao comportamento, cultura, né? Então, a arte tem limite, a gourmetização das questões, das relações, né? Utopia. Então, ela tem essa cara mais reflexiva. A escala de pontuação do Enem são 5 competências, cada uma delas vale até 200 pontos, chegando até 1.000 pontos. Na FUVEST, 50. Então, são avaliados 3 competências, vamos dizer assim. A primeira vale até 4, a segunda vale até 3 e a terceira vale até 3, todas sendo multiplicadas por 5. Né? Então, a primeira, 4 vezes 5, 20, a segunda, 3 vezes 5, 15, a terceira, 3 vezes 5, 15 também, 15 mais 15, 30, mais 20, 50. E a gente já vai ver quais são essas três competências. Né? As penalidades, o que vai levar o texto a nota 0. Do Enem, vocês já sabem que é fugir ao tema, o gênero dissertativo argumentativo, ferir os direitos humanos, escrever a parte desconectada. Na FUVEST,
fugir ao tema e fugir ao gênero dissertativo argumentativo. Então, você tem que falar sobre o tema que é proposto e tem que escrever um texto dissertativo argumentativo. É claro que se você escrever alguma coisa totalmente desconectada do tema, você vai sofrer uma penalização no texto da FUVEST, mas não vai zerar, tá bom? E o peso do repertório, né, sociocultural no Enem aí é médio, né? Você pode colocar e não desenvolver tanto, e na FUVEST ele é grande, porque ele quer saber o que você sabe além dos textos motivadores e como você usa esse repertório para defender o seu ponto de vista, marcando claramente a autoria, né? Então, a autoria na FUVEST é muito forte. No Enem, ela vem se fortalecendo, certo? Aí, nós vamos responder algumas dúvidas que pode ser que vocês tenham, né? E aí vai facilitar na hora de escrever a sua redação. São algumas dicas que você pode saber, né? Já pode conhecer as respostas, mas vamos lá. Então, a primeira delas, quanto vale a prova? A gente já viu lá atrás que você pode somar até 50 pontos. Esses 50 pontos equivale a 12,5% da sua média total na prova da segunda etapa, né? Então, a grade de correção da FUVEST, da VUNESP e da PUC, aí já fica uma dica para a VUNESP, né? É essa, são três critérios, né? O primeiro é o desenvolvimento do tema e a organização do texto dissertativo argumentativo, né? Então, se você está falando do tema, se você vai além das propostas que apareceram nos textos motivadores, nos textos de apoio, e se a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, está correta ali. E aí tem todo o detalhamento, né? Pressupõe-se que o candidato demonstre a habilidade de compreender a proposta de redação, e além da pertinência das informações, da progressão temática, né? A sua capacidade crítica, que tem que ser mostrada nesse texto. Então, vale de 0 a 4 pontos, como eu já tinha dito. O segundo critério é a coerência da argumentação e a articulação das partes do texto. Então, como você vai garantir isso? Usando os conectivos, né? Você tem que fazer uma hierarquização, o que você acha que é mais importante não vem primeiro, menos importante vem depois, isso precisa ser organizado e já é uma coisa que você consegue fazer, porque você é bom no texto do Enem e aqui você também consegue fazer. Então, veja bem, ó, a sua habilidade para o planejamento e a construção significativa do texto. Então, aí, como que você faz seu projeto de texto, como que você organiza as frases, os parágrafos, né? Vale de 0 a 3. Eu mandei para vocês um documento aí, quando que tira 0, quando que tira meio, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3. Vale dar uma lida com atenção nesse documento. E aí, o terceiro critério é a correção gramatical e a adequação vocabular. Lembrando, mais uma vez, que escrever vocês já sabem, né? A língua portuguesa, quando vocês estão aí já no terceiro ano do ensino médio, vocês já têm domínio da estrutura da língua portuguesa, o uso das vírgulas, do ponto final, a organização dos períodos, né? E aí você precisa lembrar-se que, mais uma vez, não conta o uso, né, de vocabulário rebuscado. Claro que se você tem um vocabulário natural seu, que já é mais rebuscado, e você usa isso com naturalidade, você vai poder usar. Mas a escrita, na verdade, para ela ter um efeito significativo, ela precisa ser clara e objetiva. Então, a leitura difícil, ela não quer dizer que é uma leitura boa, né? Então, escreva de maneira clara, usando o vocabulário que você conhece. Se na hora de escrever você quer escrever uma palavra, não lembra se é com S, 2 S, C cedilha, Z, tenta procurar um sinônimo, né, para evitar os erros gramaticais, os erros de ortografia, porque isso tem um peso bastante importante na prova. E olha aí embaixo, né? Ninguém pede
letra bonita. Mas, por favor, meus queridos alunos, faça a sua letra legível. Porque, enquanto no Enem a recomendação é que você decifre o texto do aluno, na FUVEST é o aluno que precisa se fazer comunicar, né? Então, aquelas palavras de difíceis compreensão, por causa da escrita, vão ser descontadas e aí você vai ter problema na sua nota. Então, faça uma letra legível. Que letra? A letra que você escreve no dia a dia. Pode ser cursiva, pode ser de forma, caixa alta, caixa baixa, né? A sua letra do dia a dia. Sempre se for escrever com letra bastão, diferenciando a maiúscula de minúscula, né? Pode misturar? Minha letra misturada, maestra. Pode misturar. A exigência é que a sua letra seja legível, olha aí, né? Além dos critérios acima, também são observadas normas de apresentação do texto. Limite de linhas, caligrafia, título, rasuras e margens. Então, presta atenção. Pode rasurar? Pode. Se houver problema, então passa um traço, como eu já sempre ensinei, né? Passa um traço sobre a palavra errada e escreva imediatamente na frente. Se você viu que está errado lá, depois que você escreveu seu texto, passe o traço, escreva em cima. Mas procure não rasurar. Né? Um texto com muitas rasuras, ele fica prejudicado. E em relação às margens, né? Deixa o parágrafo de 2 dedinhos, ele é muito relativo, porque vai depender do dedinho, né? Então, isso era lá quando você era pequeno, para você ter uma noção de espaço, mas procure deixar o recuo de parágrafo mais ou menos igual, escreva até o final da linha, né? Mas eu estiquei a palavra porque eu não sabia separar a sílaba. Escreva de maneira natural, vá até o final da linha, não procure deixar o seu texto esteticamente bem feito, tá bom? É claro que você não vai zerar por causa de uma rasura ou porque você não foi em 2, 3 linhas até o final da linha, respeitando a margem. Mas, né, você precisa ter coerência com tudo isso. Precisa de título? Precisa, pelo menos até agora precisou. E aí vem a pergunta que me fizeram ontem, né? Eu tenho 30 linhas, essas 30 linhas compreendem título e texto ou tem um espaço reservado para o título? Então, tem uma linha reservada para o título, né? Uma linha em destaque, e depois você tem 30 linhas para escrever o seu texto livre, leve e solto, tá bom? Então, a linha que é separada, assim como da imagem, é para você pôr o título. O título tem que ser simples, né? E aí a gente vai falar do título um pouquinho. Então, como fazer um bom título? Então, olha lá, dica para você fazer seu título. Procura, então, não perca tempo pensando no título antes de fazer o seu texto. Isso é bobagem, porque depois o título pode ficar desconectado do texto, ou você fica preso aí no título para escrever o texto, e isso vai te causar um grande problema. Então, procure extrair do seu título, procure extrair da parte mais ousada na sua redação. Então, se você usou de ironia, até uma citação, um jogo de palavras, uma metáfora, uma intertextualidade. Então, assim, os títulos criativos que já passaram, né, pela FUVEST, por exemplo, Os Intocáveis, quando foi falar dos rolezinhos e tudo mais, falando da população pobre, que esses são os intocáveis. Então, olha lá que interessante, né, para quem sabe a origem desse título, fazer essa intertextualidade. Também teve um título muito bom, Brasil, um país de poucos, que era um jogo aí quando tinha um slogan do governo federal que era Brasil, um país de todos, né? E aí faz
esse jogo de palavras, um país de poucos. Então, esse tipo de construção. Se você quiser, né, e se der tempo também, mas eu acho que você já fez isso, os artigos de opinião, eles são muito bons nos seus títulos. Então, dá para ler alguns temas para você se inspirar, né? Mas o título tem que ser curto, a maneira de escrever, letra maiúscula quando for, letra maiúscula, minúscula com minúscula, né? Nada de todas as letras, todo começo de palavra com letra maiúscula. Você vai escrever como se escreve uma frase normal, tá bom? Ponto final, põe se tiver verbo. Se não tiver verbo, não põe, ponto final. Beleza? Aí, então, o projeto de texto da FUVEST. Bom, todo projeto de texto, ele vem depois que você leu o tema, que você leu os textos motivadores. Eu vou aqui dizer para você, leia os textos motivadores e vai fazendo, vai pegando a ideia central de cada parágrafo e fazendo uma anotação do ladinho, porque isso vai te ajudar a construir o seu texto. E aí, depois que você leu, né, os textos motivadores, ou enquanto você vai lendo, esse projeto de texto vai acontecendo, começando com a chuva de palavras, né? O brainstorm. E outro dia eu vi uma professora falando e achei demais, assim, é o toró de ideias, né? Uma chuva de ideias, vai colocando tudo que você sabe sobre esse tema, e aí você, depois, todo esse toró de ideias, toda essa chuva de ideias, você organiza o que você vai usar por tópicos, né? Então, faz lá os tópicos que você, depois da leitura, conseguiu levantar. E aí, na hora de fazer o rascunho da estrutura, você vai fazer a hierarquização. Então, no primeiro, e aí vem a mesma ideia de projeto de texto do Enem. Então, no primeiro parágrafo, você vai partir de que contexto, como você vai organizar, você vai trazer um contexto histórico, você vai começar apresentando o tema por enumeração, por exemplificação, como é que você vai organizar tudo isso, e hierarquiza, né? Então, coloca, por exemplo, lá nos tópicos, quando você organizou, então, o que você vai usar no primeiro parágrafo? Coloca número 1, no segundo, no terceiro e no quarto. Vai colocando os números, porque na hora de fazer o rascunho, você já consegue organizar e não perder nada daquilo que você fez de levantamento. Além disso, cabe também já organizar, se isso não é tão comum na sua vida, já organizar os conectivos que você vai colocar, vai usar nos parágrafos, entre os períodos dentro dos parágrafos, né? Aí, depois que você fez o brainstorm, fez os tópicos, fez o rascunho, para e vai fazer as questões dissertativas para dar uma espairecida, né, para o seu cérebro relaxar um pouco a respeito da redação. De repente, nas questões dissertativas, você, durante a resolução, você consegue lá pensar em algumas coisas, mas lembre-se que procure mudar o seu rascunho inicial o mínimo possível, porque assim é perigoso você tirar uma coisa e colocar outra e perder toda a linha de raciocínio, né? Então, fez as questões dissertativas, todas, algumas, né? Volta, faz uma revisão desse rascunho, faz uma revisão desse esqueleto do seu texto, e aí você vai fazer a versão final, né? Estrutura direitinho esse texto, passa limpo e já fica livre da redação, né? Então, depois que você fez a versão final, esqueça da redação, não fica voltando, faça uma leitura atenta, né? Se você precisar fazer algumas correções ortográficas, gramaticais, faça do jeito que eu ensinei, né?
mas não tente modificar a sua ideia central, porque senão você vai escrever, vai ficar um texto bagunçado. Confia naquilo que você fez, tá bom? Então, eu disse lá atrás que a FUVEST ela cobra a autoria. O texto precisa ser autoral. Você precisa aparecer nesse texto, sem se mostrar como eu penso, eu acho, né? Então, fugir do senso comum e do molde do Enem. Então, assim, a gente conhece muito bem o molde do Enem, né? Faz a contextualização, aí apresenta o tema, 2 problemas, primeiro parágrafo de desenvolvimento, o primeiro problema em uma autoridade, o segundo problema, autoridade, e a conclusão com todas as propostas. Bom, esse molde é um molde que dá certo. Se você não tem segurança para usar de outra forma, use esse molde, né? Você não vai ser penalizado por isso, até mesmo porque não é obrigatório problematizar o tema da FUVEST, mas você tem uma leveza, um momento em que você pode refletir muito mais sobre o tema, já que é um tema mais subjetivo. Então, não é obrigado você levantar 2 problemas, apresentar esses problemas. Você pode refletir sobre o tema, mas sempre pensando em se posicionar. E esse posicionamento precisa trazer, né, uma voz de fora para mostrar, para te apoiar, mas você pode fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, mostrando um posicionamento a favor, outro contra, quais são as vantagens e desvantagens, né? Então, você pode ser mais ousado nessa questão. Em relação à conclusão, é muito mais fácil do que a proposta de intervenção que o Enem pede. Se você sabe fazer com aqueles 5 elementos do Enem, para fazer da FUVEST, pensa em 3 elementos. Normalmente, né, se você for fazer uma reflexão sobre o tema, coloque aí o que deve ser feito, para que deve ser feito e um detalhamento. Isso é uma conclusão de reflexão, né, de sugestão, de manifestação de desejo, que eu acho que é aquela mais tranquila para fazer se você está bastante acostumado com a estrutura do Enem, né? Então, você pode fazer uma síntese ou retomada de tudo que você fez no texto, um desdobramento ou uma consequência final. Então, as consequências em relação à desumanização ou uberização do trabalhador podem ser catastróficas, prejudicando o andamento da economia, e aí precisa estar de acordo com o seu desenvolvimento, né? Mas mostrar quais são as consequências, ou colocar também, né? Você coloca a questão das consequências e traz uma frase de fechamento. Então, depois que você mostrou que o problema que pode acontecer em relação aos novos modelos, às novas organizações familiares, blá, 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 tititi, parará, aí você coloca aquela frase, né, que a gente chama de frase de fechamento, ou fechamento de ouro, ou frase de ouro, aí você traz lá as relações líquidas do Bauman, ou você traz, dependendo do tema, o homem é o lobo do homem, né? Como dizia Immanuel Kant, e aí você pode fechar desse jeito, né? Diferente do Enem. Ou a sugestão ou manifestação de desejo, que seriam os 3 elementos do Enem, que é o que poderia ser feito, com que finalidade e a questão do detalhamento. Eu vou trazer um aqui para vocês verem como é muito mais simples do que o Enem. Então, ó, começando, né, com o portanto, que vai mostrar para o leitor, para o corretor, que você está terminando seu texto. Então, portanto, é necessário que a sociedade brasileira aprenda que há diversos modelos familiares. Então, portanto, o quê?
é necessário o quê? Que a sociedade brasileira aprenda que há diversos modelos familiares que devem ser igualmente incluídos para quê? Com vistas a garantir uma sociedade mais igualitária e diversa. Ai, maestro, mas não a sensação de que está faltando alguma coisa, é porque a gente pensa na conclusão do Enem. Vai na boa que não está faltando nada. Bom, tá beleza assim. E aí, então, pode ser ousado? Eu estou falando dessa questão da ousadia? Deve ser ousado. Então, como os temas são mais abstratos, os temas são mais reflexivos, subjetivos, traga exemplificação nas suas discussões, para não ficar aquele texto viajado, porque às vezes você ousa, né, se colocar seus pensamentos na argumentação, e aí ele fica um pouco viajado, assim, fica aquele texto, você pensa, nossa, o cara estava, né, viajando. Então, quando você começar a viajar, lembra que tem que trazer um exemplo real, concreto, né, de uma autoridade para mostrar para o seu corretor que você deu uma viajada, mas você estava viajando com alguém de peso, de nome, né? E mostre dentro da sua organização como que o tema ele se manifesta cotidianamente. Então, a questão da uberização do trabalho, como que ele se apresenta no dia a dia, a questão dos rolezinhos, como ele se apresentou no dia a dia, a questão da utopia, o que é utopia, qual a relação dela com a sociedade atual. Então, traga para a realidade, para o cotidiano, mostra com exemplos, e aí você vai poder ser ousado, né? Não pode ser ousado sendo viajando, precisa ser ousado com o pezinho no chão, tá? Se o tema da dissertação for uma pergunta, vocês precisam responder essa pergunta dentro do texto, mas você não precisa colocar assim, por exemplo, a utopia é necessária para a sobrevivência do ser humano, né? Não, você vai construir o seu texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, e dentro desse seu texto você vai colocar a resposta necessária para aquela pergunta no texto. A pergunta é uma pergunta para você refletir e mostrar a sua autoria no desenvolvimento do texto, tá bom? Então, como são os temas, nós temos aqui, né? A importância do passado para a compreensão do presente, devem existir limites para a arte. Então, assim, quando a gente fala, né, a compreensão, a importância do passado para a compreensão do presente. Então, do passado, que passado? Um passado recente, um passado pré-histórico, um passado do ano passado. E o que é o presente? O presente é agora, o presente são os últimos dias. Então, é por isso que é reflexivo. Então, é por isso que você precisa deixar marcado, por exemplo, de que passado você está falando, de que presente você está falando, e por que você acha isso importante. Por que o passado, vamos imaginar que o passado pré-histórico é importante para a compreensão do presente. Então, a gente vai falar da questão dos homens da caverna, da evolução, da genética, tal, para compreender o presente dentro da construção da sociedade, do ser humano. Ou a gente vai falar do passado da ditadura militar, para compreender o presente e impedir que as coisas se repitam, né? Então, vamos marcar bem. Devem existir limites para a arte? Quais limites? Limites jurídicos, limites sociais, limites do próprio artista, né? Limite governamental, que tipo de limite? Então, isso também precisa ficar claro no seu texto. Essa, né, o homem saiu de sua menoridade, que causou tanta conversa, né? O que é a menoridade? Né? O que é sair dessa menoridade? O que é ser um homem adulto, um homem autônomo? Isso precisa deixar claro. E você não precisa, tá vendo que é uma pergunta, você não vai colocar
É claro que o homem saiu da menoridade. Você não precisa começar com uma frase resposta, né? Mas você precisa colocar se você acha ou não que ele saiu da menoridade, dentro do texto todo. As utopias, indispensáveis, inúteis ou nocivas. Então, você vai marcar o que é a utopia. Você pode dizer que em alguns momentos elas são indispensáveis, que em outros momentos elas são inúteis, elas podem ser nocivas, mas que você acha que dentro dessas três possibilidades, elas são nocivas. E aí você vai me convencer, vai convencer o leitor, por quê? Né? Então, é por isso que você tem mais liberdade para trabalhar com os temas. Aí essa de 2015, né, a camarotização da sociedade brasileira, a segregação das classes sociais e a democracia. Então, era a época dos rolezinhos. Então, o que era camarotização? O que é? Desde quando você consegue perceber essa elitização, né, dos espaços? Como é que eu enxergo tudo isso? O que é a segregação? Desde quando as classes sociais são segregadas, né? Dentro de uma democracia, como deveria ser isso organizado na democracia? Então, houve um texto muito bom que comparou essa questão da segregação das classes sociais com as castas indianas, né? Então, você tem essa ousadia, você pode levar para aquilo que você consegue compreender. Só que você precisa trazer alguém que confirme isso com você. São temas muito interessantes e temas sobre assuntos que vocês conhecem, dentro da filosofia, da sociologia, da história, da geografia, da literatura, das línguas estrangeiras, né, das comparações dos textos em inglês e espanhol, como se comportam as culturas, as músicas e tudo mais, você consegue desenvolver esses temas, certamente. Tá bom? E aí, precisa usar repertório sociocultural? Já disse que sim, né? Os temas são mais complexos, são mais abstratos, também são densos e subjetivos, e aí, geralmente, vai trazer algum aspecto social. Você precisa se posicionar explicitamente e ir além dos textos de apoio, né? Então, a coletânea, você vai perceber que, geralmente, as coletâneas são muito boas, apresenta reflexões de alguns teóricos das ciências humanas, né, os sociólogos, os escritores, filósofos, comunicadores. Então, assim, aquilo que eu disse para vocês, né, enquanto você vai lendo os textos da coletânea, vai lá tirando o tópico frasal, qual é a ideia principal de cada parágrafo, porque isso você vai poder usar de maneira parafraseada no seu texto, né? Mas a expectativa é que você use essa coletânea como uma mola, né? Como um impulso para te levar além. Então, você precisa posicionar-se de maneira explícita e ir além desses textos de apoio, né? De maneira sempre coerente. Bom, e aí por hoje é só. Você precisa lembrar que você é capaz, que você vai conseguir e que a vitória já está nas suas mãos. Eu espero que tenha sido válido, tá bom? Eu espero que vocês tenham sucesso, porque aí, quando a gente receber o resultado positivo, a gente vai conseguir se fortalecer cada vez mais. Que Nossa Senhora esteja contigo, deixando os seus pensamentos claros e objetivos, e contem comigo sempre. Um besito.